Estamos na série Desistimos da Igreja. Hoje eu quero trazer um novo personagem chamado Elias Moura. Elias Moura é um homem que se casou com Ana, eles tiveram uma filha. Aos 21 anos de idade, Elias, ele que cresceu numa família cristã, sempre muito dedicado, feliz, leve, comprometido com a igreja. Aos 20 anos lá atrás ele decidiu trilhar o caminho do pastorado. Após o reconhecimento de sua igreja, ele fez 4 anos de faculdade, depois ingressou no mestrado na PUC do Rio, fez um doutorado, e durante esse período ele iniciou o seu trabalho de plantação de igreja em Ipanema, aos 25 anos de idade. Era um homem sincero, motivado, muito dedicado àquela comunidade. Acompanhava e dedicava muitas horas gerindo a igreja, cuidando de pessoas, discipulando, pastoreando, pregando, ensinando. E ele era um homem assim muito admirado, extremamente dedicado. Durante seus primeiros 10 anos de ministério, ele que começou praticamente sozinho aquela comunidade, se casou, depois teve filho, e ele viu aquela comunidade crescendo, pouco a pouco, muito lentamente, 10 primeiros anos de muito trabalho, muito árduo. Ao longo do tempo, ele foi percebendo que alguma coisa havia mudado naquela igreja. 10 anos depois, a igreja estabelecida, um lugar muito bom e confortável para se reunir, ele havia percebido que essa igreja, que era gente muito dedicada, amorosa, educada, viu algumas mudanças significativas e fortes aparecendo. Primeiro que a relação das pessoas, que era de amor e serviço, se tornou numa relação de uma espécie de consumo da igreja. Tudo era avaliado, criticado, consumido. Então, caso alguém não gostasse de alguma coisa, logo ia no Google fazer uma avaliação negativa ou criticava pelo Instagram da igreja. As pessoas entravam agora que tudo estava pronto, o prédio bonito, arrumado, como uma espécie de detetive procurando aquilo que estava errado e que precisava ser consertado. Então, aquela igreja comunitária onde todos se dedicavam muito para cuidar daquele espaço, para ver discipulando, evangelizando, pregando, de repente eles se dão conta de que havia mudado muita coisa. O senso de pertencer como família, aquela comunidade, praticamente havia acabado, porque as pessoas novas que foram chegando exigiam cada vez mais e se doavam cada vez menos. Era uma nova lógica de igreja, de consumidores que estava surgindo. Havia muita gente dedicada e comprometida com a igreja, mas como a demanda aumentou, não era suficiente, precisavam de novas pessoas para cuidar de outras áreas e de outras partes da igreja. Durante um longo período, as pessoas entendiam a importância daquela igreja em suas vidas e contribuíam regularmente com o seu dinheiro, dízimos e ofertas. Como Elias era um homem muito sucinto nesse ponto, ele não fazia grandes apelos financeiros nem manipulativos, aquela comunidade foi tomada pelo espírito consumista da época. Isso é, todos eram muito críticos, sim, havia muita gente comprometida, mas a maior parte que surgiu era muito crítica e com baixíssimo compromisso voluntário de serviço e de amor à comunidade. Os vínculos dessa nova geração eram extremamente frágeis e melindrosos. Qualquer sinal de um comprometimento que exigia o seu tempo e dedicação soava automaticamente como um peso enorme. Diante disso, agora aos 35 anos de idade, Elias vai vivenciar uma situação dramática na sua vida. Aquela igreja havia se tornado uma igreja de espectadores, de consumidores de religião. E os vínculos dessa comunidade, que eram profundamente relacionais, foi se tornando frágeis e melindrosos. As pessoas não se portavam muito mais com o nome das outras pessoas e era uma coisa assim muito distante. A pessoa ia para o culto e dizia: eu estou alimentada, minha fé está satisfeita, acabou o culto, eu vou embora para minha casa. Bom, nesse cenário, Elias vai lidar com uma coisa muito difícil. Chega uma segunda-feira de manhã, ele pega o seu laptop, abre para começar a trabalhar no seu escritório. Abre o e-mail e ele recebe um e-mail dizendo assim: Caro Elias, estou visitando algumas igrejas e estive em sua comunidade no último domingo.
e decidi dar as minhas impressões. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo nível de pregação encontrado em sua comunidade. São poucas comunidades assim. Pude perceber seu preparo, dedicação e comunicação. No entanto, me senti desconfortável com a sua roupa e a sua linguagem extremamente informal. Creio que a comunicação das Sagradas Escrituras deve ser reverente e formal. Adorei as dependências, o ambiente interno, tudo razoavelmente sinalizado, e a harmonia entre as cores é louvável. Sugiro apenas um maior cuidado na temperatura do ar-condicionado. Em alguns momentos, sentia que vinha um vento gelado nas minhas costas e eu mudei de local para não ficar resfriado, mas aí eu comecei a suar de calor. Bom, quero resolver algumas inquietações que eu fiquei enviando e dizendo para você. Primeiro, eu não costumo investir financeiramente em igrejas. Mas caso eu resolva investir meu dinheiro na sua igreja, quais os retornos eu teria para mim e para minha família? Segunda pergunta, pastor. Por que a sua igreja não privilegia as grandes composições do passado e ainda toca música secular no culto de vez em quando? Por que vocês não contratam grandes nomes para encher a igreja de vocês? Desculpe-me se fui ousado, mas gostaria que o senhor soubesse que os cristãos do meu nível procuram uma boa igreja e querem se sentir mais confortavelmente possíveis nela. Cordialmente, Zé Consumidor. E-mail zé@matapastor.com.avareza. Bom, essa não era só uma situação pontual que o pastor Elias está enfrentando na igreja dele. Havia também uma mudança no tipo de comunidade que existia. Primeiro, a gente vai ver como que era essa igreja no começo, que tipo de gente frequentava lá. E aí eu quero apresentar para vocês o casal que eu estou chamando de casal compromisso aqui. Há alguns anos, isso é, no começo da plantação dessa igreja do Elias, as igrejas tinham um profundo aspecto comunitário e familiar. E aí eu vou apresentar para vocês esse casal, José e Maria, o nome deles aqui que eu dei. Inventei esse nome. Bom, naquele tempo, Elias falando, né, há 10 anos atrás, depois da escola dominical, já dentro do carro, o marido estava dirigindo, os filhos no banco de trás, no rádio, tocava um hino evangélico. E a mulher abaixa o volume do carro e diz assim, querido, você viu o que aconteceu com as crianças hoje? A tia Marta não pôde comparecer por causa de uma enfermidade e as crianças ficaram sem um espaço para elas. O marido responde, puxa vida, querida, coitada da tia Marta. Essa enfermidade tem feito ela sofrer bastante, precisamos orar por ela. Mais tarde, quando chegar em casa, eu vou ligar para ela para saber como é que ela está. Mas o espaço das crianças não tinha uma substituta para a tia Marta? O que o pastor disse a respeito? A mulher responde, bom, o pastor está muito chateado com essa situação e disse que ele já tem há um tempo pedido para que alguém se envolva e trabalhe com as crianças, mas as pessoas não reagem aos apelos e o problema persiste. Nesse instante, o marido para o carro num semáforo, estaciona, liga o pisca-alerta, olha para sua esposa e diz firmemente, querida, precisamos tomar uma decisão muito séria acerca disso. Hoje mesmo, vamos falar com o pastor que estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Mas essa era uma conversa no começo da igreja. E aí, hoje em dia, eu vou chamar aqui de casal descompromisso. Hoje em dia, a conversa seria mais ou menos assim. O nome do casal que eu dei aqui é Ananias e Safira. O que vocês acham desse nome? Querida, você viu o que aconteceu com as crianças hoje? O marido pergunta. Com cara de espanto e nojo, a esposa olha para o marido e continua ouvindo. As crianças não tiveram escola bíblica. A mulher responde, como pode uma igreja permitir um absurdo desses? Diz o marido, parece que a pessoa responsável ficou doente e não tinha nenhuma outra pessoa substituta. Que responsabilidade dessa igreja? O pastor veio com uma conversa fiada aí, uma história furada, de que ele tem falado com as pessoas, pedido voluntários, mas ninguém quer trabalhar no espaço infantil, ninguém quer servir.
Ele é um incompetente, não consegue fazer as coisas funcionarem. Eu dou meu dinheiro para aquela igreja, parece que nada funciona. Nesse instante, a esposa para o carro e olha firmemente para o seu marido. E ele diz o seguinte: querida e filhos, nós precisamos tomar uma decisão muito séria hoje acerca disso. Não dá mais para a gente continuar nessa igreja. A gente trabalha a semana inteira e chega no domingo, ainda falta alguém que sirva as crianças. Tinham que pagar para alguém fazer isso. Bom, hoje mesmo, nós vamos tomar uma decisão séria. Vamos visitar uma outra igreja que tudo funcione perfeitamente. Isso parece uma história estranha, mas é mais ou menos assim como o mundo evangélico consumidor funciona hoje. E aí o que acontece com esse pastor chamado Elias é o seguinte: aos 41 anos de idade, ele começou com 25, depois de muito sofrimento, desapontamento, convivendo com críticas exacerbadas, uma igreja que se tornou consumidora, com baixo compromisso, Elias cai num burnout, uma depressão. A sua esposa e a sua filha de 23 anos começam a ficar extremamente preocupadas com seu marido, seu pai. Ele entra numa terapia, procura amigos para pensar sobre aquela situação e alguns sintomas tomam conta do coração dele. Sentimento de solidão. Elias, que sempre se cuidou, começa a ganhar muito peso. Ele para de se cuidar. A relação com a sua família piora muito. Ele encontra um adicto na bebida, começa a beber exageradamente. Convive com uma forte sensação de fracasso, pensando o tempo todo em desistir de absolutamente tudo. Ele se pergunta: será que agora, com 45 anos de idade, tendo dedicado o meu tempo, minha energia, meus estudos, trabalhando na igreja, como é que eu posso mudar de vida agora? Fazer uma outra faculdade, escolher um outro caminho? O sentimento dele de solidão só aumentava. E é importante dizer nesse momento, abrindo aspas aqui, da história de Elias, eu não quis botar coisa tão dramática, mas nesse momento é o momento que muitos pastores infartam, morrem e adoecem severamente. Suicídio. Que são aspectos emocionais muito dramáticos da vida pastoral. Voltando a Elias, como era um excelente comunicador, pregador, bom mestre, ele se sentiu profundamente tentado em começar a se tornar um pregador motivacional. Pregar para a comunidade de maneira que todo mundo gostasse assim da maneira motivacional que ele comunicava, ou até mesmo pregar autoajuda, prometer prosperidade financeira, cura, fazer do discurso uma coisa meio mágica usando o texto bíblico. No entanto, ele que estava vivendo esses sentimentos todos, mergulhado nisso, ele vai ter um momento de encontro consigo mesmo, com a sua própria espiritualidade. Com a pouca força que restava a ele, e com a ajuda da psicoterapia que ele havia aceitado fazer, Elias percebe que precisa mudar e ele sentia que Deus o interpelava a isso. Ele toma algumas decisões, resolve cuidar da sua saúde física, conviver agora com boas amizades, dedicar um pouco mais de tempo a si mesmo, se mantém fiel ao evangelho com uma boa nova suficiente, mas sobretudo, Elias descobre que terá que criar dentro da sua própria comunidade um movimento que nesse sentido é contracultural, inclusive da sua própria igreja. E ele toma algumas decisões e muda de vida. E Elias naquele momento descobre que ele havia desistido de um tipo de igreja. Um tipo de igreja não fazia mais sentido para ele e ele precisava tomar algumas decisões. Eu escolhi Elias, esse nome, e se você conhece a Bíblia, você sabe que tem um profeta que também pensou e decidiu desistir. Elias é um profeta do Antigo Testamento que servia com muita dedicação, mas chega um momento que a sua cultura, o seu entorno estava tão difícil para ele, que ele diz para Deus o seguinte: Deus, eu quero desistir, eu quero morrer, eu não quero mais continuar vivendo como um profeta nesse mundo, porque parece que o que eu falo com a porta, nada funciona.
Elias é um homem que pensou em desistir, é um homem que tentou abandonar tudo, mas Deus o encontra, assim como eu penso que nesse personagem aqui Deus encontra Elias. Eu sou um pouco do Elias aqui na história, porque quando eu comecei meu ministério pastoral, eu era muito dedicado, sempre fui muito dedicado. Eu saí da faculdade, dedicava as minhas manhãs quase todas à oração, à leitura bíblica, a estudo, passava às vezes até 1h da tarde fazendo isso todo santo dia. E eu percebi que não bastava só ser fiel a Deus, dedicado, para que, digamos assim, houvesse uma boa comunidade cristã. Há um outro lado também dessa comunidade, que é a comunidade. Às vezes nós gostamos da ideia dos super-heróis, dos pastores super-heróis, que fazem de tudo, que dedicam tudo, que a sua saúde emocional pode ir para o ralo, o seu corpo físico pode ir para o ralo, a sua família pode ir para o ralo, o seu dinheiro vai para o ralo, e todo mundo diz, mas esse é um grande homem de Deus. E morre aos 53 anos de idade, como eu conheci alguns, que literalmente acabaram de pregar, mas tamanho conflito interno, e também com relação ao seu entorno, alguns que eu conheci pessoalmente infartaram e morreram muito novos. Então, eu lembro da experiência que eu tive, eu tinha, naquela época, 25 anos de idade. Fui pastorear uma igreja extremamente difícil. E eu lembro que, no meio da madrugada, esse meu lado esquerdo aqui, parecia que eu estava tendo um infarto, literalmente. Na época eu não fazia nenhum tipo de psicoterapia, né? E eu lembro que com 25 anos de idade, eu falei, cara, eu tô infartando com 25 anos de idade. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma coisa dessa. Fui para o hospital, para a UPA, porque eu não tinha plano de saúde, não tinha condições, a igreja não tinha condições de me pagar naquela época. Cheguei na UPA, cheguei lá, era 5 e pouca da manhã, exame, naquele tempo mais lento da UPA. E aí a médica olhou para mim e falou assim, olha só, eu fiz eletrocardiograma, fiz isso e aquilo, e você não tem nada. Esse seu problema deve ser emocional. E eu falei, caramba, eu tô com um problema emocional e eu não estava me dando conta disso. Eu estava literalmente muito novo ali, percebendo que aquele caminho iria me levar para uma autodestrutividade e com toda a minha sinceridade. Não seria bom para mim. Então, em certo aspecto, eu me identifico muito com Elias aqui. E eu identifico também, essa é uma conversa muito franca, muito séria, que eu estou falando com a minha igreja, a igreja que eu sou pastor e com quem eu convivo, é que uma decisão do meu coração foi não ser igreja sozinho. E entender que tudo que a gente faz aqui, eu faço em coparticipação. A ideia de que tem alguém liderando, fazendo tudo para todos, além de ruim fazer mal, isso mata, faz muito mal. A igreja é uma comunidade de pessoas corresponsáveis. E por isso que eu queria trazer alguns aspectos aqui que a gente pode aprender com a igreja de Elias. O primeiro aspecto que a gente vai aprender como Viva, no caso, é que o individualismo e o utilitarismo destrói a comunidade de Jesus. Quando eu começo a pensar nas coisas a partir de uma lógica do que se funciona, a comunidade de Jesus se perde. Então, é muito ruim quando o nosso coração é tomado por esse espírito de época. A gente está o tempo todo gostando desses aspectos de performance, de utilidade. Para que serve para mim? Então, eu penso que a igreja, ela não tem assim o culto, a experiência cultica, não deve ser uma experiência de gente utilitarista, que vai para se sentir bem. É uma experiência de reflexão. O culto, por exemplo, é uma experiência em que Paulo diz o seguinte, olha, o vosso culto deve ser racional, deve ser pensado. Então a experiência do culto não pode ser um fim em si mesma. O individualismo moderno produz esse tipo de comunidade. A ideia de que eu vivo para mim o tempo todo e eu não preciso do outro, não estou nem aí para o outro. Lembra na história dos 2 casais? Um casal chega em casa, liga para tia, qual é o nome da mulher mesmo? Marta. Liga para Marta. Quero saber como é que você está. O outro casal fala, não sabe nem o nome dela.
A mulher lá da igreja que cuida das crianças ficou doente. Quem é essa mulher? Qual é o nome dela? Ninguém sabe. Essa dimensão comunitária é o que tem se perdido nos nossos dias. E esse individualismo, esse utilitarismo, destrói esse senso de comunidade em Jesus. Eu tenho dito isso há bastante tempo, né? Eu acho que modelos utilitaristas de religião funcionam muito bem. Funciona porque eu sou um espírito de época. Eu entro no auditório, no showzão, luzes, tela de LED, as coisas mais extasiantes. Tem igreja que coloca energético na porta para a pessoa entrar já no pique assim, de um culto frenético, literalmente. E eu penso o seguinte, isso não é comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus é de pessoas que não veem um utilitarismo e não andam com esse senso individualista. Isso tem matado tudo na nossa época. Esse sentimento de vazio, de solidão que a nossa sociedade convive é resultado do individualismo moderno. As pessoas estão cada vez mais solitárias num mundo que tem muita gente. Nós nunca tivemos tanta gente no planeta Terra e, ao mesmo tempo, nunca nos sentimos tão sozinhos. É um adoecimento interno. E não é à toa que a experiência cristã, que sempre salvou muita gente pelo aspecto comunitário, ela não tem mais esse poder. As pessoas continuam extremamente ansiosas, vazias, amedrontadas, porque não tem mais essa coisa de uns aos outros. Agora, a segunda coisa que nós podemos aprender com essa igreja de Elias é que todos os membros devem ser corresponsáveis pela comunidade. Bom, um papo sério aqui agora. A Viva começou comigo, a Lidiane aceitou e os membros que estão aqui aceitaram. A igreja não é do Herbert. A partir do momento que a gente vai se tornando parte da comunidade, nós nos tornamos corresponsáveis por ela. No Novo Testamento, quando a Bíblia fala de igreja, ela usa mais de 57 vezes a expressão uns aos outros. Orem uns pelos outros, amem uns aos outros, suportem uns aos outros. Uns aos outros é a dinâmica da vida cristã. Quando Paulo fala em Efésios que Cristo subiu e deu dons aos homens, ou pessoas como dons, isso significa que todos nós, como parte dessa igreja, exercemos a nossa vocação de edificar uns aos outros através dos nossos dons. Então hoje, por exemplo, Ramon edificou a gente com a música através do dom dele. A Nath, ali quietinha, edifica a gente com o serviço dela, né? De projetar, de ter esse serviço. A Renata, a Vê e o Felipe, todos nós aqui, de alguma maneira, eu vou ficar dando nome, senão fica assim, poxa, não falou meu nome, pastor, brincadeira, esqueceu de mim, meu Deus. Aí eu tenho que pegar a lista. Não é essa a ideia, não é isso, entendeu? Não é essa a ideia. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte, que nós somos corresponsáveis por isso aqui. A gente está num barco, digamos assim, em alto mar. E aí, esse barco, às vezes toma chuva, tem que alguém para tirar água, às vezes mancha, tem que ter alguém para cuidar, às vezes tem que mexer na parte mecânica. A gente tem que estar o tempo todo cuidando disso aqui, para que isso aqui exista. Então, a igreja de Jesus é uma igreja de pessoas co-participantes, corresponsáveis. Eu, por muito tempo, achei assim, poxa, se eu for um bom pregador e se eu for dedicado na minha vida de piedade, vai dar tudo certo. Cara, eu quebrei a cara. Eu descobri que não é assim. Eu descobri, inclusive, que tem igrejas que não tem que existir. Porque não tem mais comunidade ali. Então, fecha as portas, tranca, apaga a luz e fala, isso aqui não é o prédio que faz a igreja, somos nós. Então, a minha palavra, com toda sinceridade, é que você cada vez mais se torne corresponsável pela Viva. A Viva é nossa. O barco que nós estamos é nosso. Se, digamos assim, falta um equipamento, falta não para o Herbert, não para o Ministério A,
falta pra gente. Se falta café, se falta coisa para as crianças, que é uma coisa que geralmente os adultos, às vezes que não tem filho, não pensam assim, mas eu não tenho filho, vou ficar investindo em tatame, em mesinha. Pois é, falta para todo mundo, porque as crianças são parte da mesma igreja que a gente. Elas não têm a capacidade produtiva, digamos assim, de falar, eu vou comprar. Elas não vão fazer isso. Então, se falta, por exemplo, comida para um membro da nossa igreja, falta comida para a gente. Está entendendo a dimensão comunitária? Assim como na nossa casa, se falta, por exemplo, o nosso plano de saúde, se falta comida na nossa mesa, isso preocupa a gente? Nós deveríamos também nos preocupar quando falta para a nossa comunidade, para a Viva. A igreja é uma instituição que não tem, digamos assim, incentivos externos. Até o que a gente recebe, né, vocês sabem disso, a Viva tem um apoio, graças a Deus, de 4 igrejas. 4 não, tô aumentando aqui, calma aí. 1, 2, 4 igrejas. 2 igrejas no Brasil e 2 igrejas nos Estados Unidos. E isso só é possível porque os membros dessa igreja resolvem contribuir com essas igrejas e esses recursos se tornam também a maneira viável da Viva existir. Isso é entender uma corresponsabilidade, ter uma corresponsabilidade. Ainda, um outro aspecto, a igreja não pode estar submetida à lógica de consumo, que deve oferecer o melhor pelo menor preço. Não deve. Sabe por que essas igrejas neopentecostais mágicas gastam tanto tempo oferecendo fundos imundos se você dá dinheiro para elas? E as pessoas compram isso? Porque é uma visão mágica da vida. Difícil é ter uma visão sóbria e falar o seguinte, irmãos, nós precisamos de gente para servir, gente para chegar cedo a arrumar as coisas, precisamos de pessoas que contribuam, precisamos de pessoas que façam café, precisamos de pessoas que cuidem das crianças, precisamos de pessoas que cuidem dos visitantes. Você vai dizer assim, meu Deus, é isso tudo mesmo? É isso tudo. É nosso. Não tem como ser diferente. Não tem como. Por que não tem como? Porque a gente não está estruturado a partir de uma lógica de consumo. A lógica de consumo é, se eu pago, eu tenho que ter o serviço. Eu chego num restaurante e a lógica do restaurante é uma lógica de consumo, não é uma lógica comunitária. Cada um tem a sua mesa, cada um tem o seu prato. Eu sento no restaurante, o garçom vem me dá lá o meu menu de pratos e de opções. Eu vou lá, escolho. Aí imagina que você escolha, sei lá, uma coisa que eu gosto muito, o polvo do Pozzi. Amo aquele negócio. Aí chega aquele polvo, o polvo, sei lá, tá borrachudo, tá frio. Você fala, olha, eu não quero isso aqui não, por favor, eu quero devolver meu prato. Certo? Porque eu estou consumindo um produto que alguém está me dando. Na lógica do evangelho, tudo é nosso. E eu não estou ali para consumir. Eu estou ali como parte. Então, se chegou o povo passado ou frio, nós temos que consertar esse negócio. É a nossa responsabilidade. É o nosso trabalho. É a nossa comunidade. Em último sentido, é a nossa casa. A gente não aceita, pelo menos acho que não deveria aceitar, quando a parede está toda rabiscada, toda descascada, a tua casa de piso está sem piso, a tua casa de taco está sem taco, tem uns 5 metros assim quadrados de taco que foram tirados, você fica, tudo bem, é minha casa. Não, a gente cuida, a gente zela, a gente ama. Então é muito importante a gente não cair na lógica do consumo que diz qual é o menor custo que eu tenho para fazer isso. E eu não tenho dúvida, gente, que tem muita igreja que procura essas coisas que já estão muito prontas para dizer o seguinte, eu vou ter a menor responsabilidade possível com aquele lugar e vou usufruir de tudo que aquele lugar me oferece. De tudo. Então isso é uma condição muito ruim. Estraga uma igreja, estraga a vida de um pastor dedicado, estraga a vida de uma comunidade dedicada. Quando a gente vivencia esse tipo de lógica, a gente está morto. A gente perdeu a compreensão de comunidade. E por último, o crescimento da Viva não é de consumidores.
Eu sinceramente não quero uma igreja lotada de consumidores. Não faz sentido para mim. De gente que usufrua até o tutano de tudo, mas não se sinta responsável por 1 centímetro dessa comunidade. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa só adoece a gente. Só faz mal pra gente. E eu não estou falando pra mim, eu estou falando pra gente. É bonito, eu gosto, eu quero que a Viva cresça em números, em pessoas. Não tenho pressa para isso, mas eu quero que seja a comunidade. Seria muito triste eu ver que a Viva se tornou como a igreja desse pastor Elias aqui. Chegar de manhã, como eu geralmente chego na segunda-feira, que acordo um pouquinho mais tarde, umas 7 horas, 7h30, abrir meu computador, está lotado de mensagens, hoje em dia não é mais e-mail, né? No WhatsApp, de mensagem de consumidores. Não gostaria. Eu não gostaria de ver entrando pelas portas dessa igreja pessoas com cara de detetive procurando tudo que está errado. Sabe aquelas pessoas que já entram assim, essa lâmpada aqui não tá boa, esse negócio aqui, esse projetor não tá legal, esse chão aqui não tá bom, essa luz aqui não tá boa, o Ramon, acho que essa música que ele cantou aí não é boa. Não. A gente tem que ter paciência com família. Ou todo mundo tem uma família perfeita, não tem ninguém que te perturba na tua família, todo mundo assim, meu Deus, que a minha família assim é maravilhosa, não tem um primo, uma tia chata não, gente, sei lá, um irmão, uma irmã que perturba, sei lá, alguém meio doido, que faz as loucuras e todo mundo tem que resolver pagar incêndio daquela pessoa. E a gente não fala assim, eu não tenho essa família. Pois é, a gente quer, às vezes, uma igreja de pessoas perfeitas. Só que se a gente quer construir comunidade, a gente tem que lidar com chatice, gente doida, gente crítica, brigona. Isso é família. De igreja de gente perfeita é a igreja que todo mundo entra calmo, em silêncio, e sai calmo em silêncio, você não vê nada, mas também o nível de comprometimento, de amor também é baixíssimo, é dos piores possíveis. Então, estar comprometido com o Evangelho, ao meu ver, é assumir o lado de Jesus. É assumir essa identidade comunitária de Jesus. É amar, é servir as pessoas como uma expressão do nosso amor a Deus. E é, sobretudo, assumir o nosso lugar nessa comunidade. Eu sei que está sendo gravado, a gente vai conversar isso aqui na Casa Viva. Mas eu queria ser muito sincero nesse sentido. E eu queria que todos nós aqui da Viva tivéssemos esse senso de pertencimento profundo. Profundo. E dissesse assim, esse lugar é meu. Esse lugar é meu, é minha casa também. É o lugar que me edifica, são as pessoas que eu amo, são as pessoas que me apoiam. Porque, sinceramente, a igreja não tem um produto para oferecer. Sejamos bem sinceros. O que a gente pode oferecer a nível de produto? Vamos vender iPad na igreja. Ali na porta. Não tem, gente. A gente não tem uma coisa, digamos assim, factual, assim, concreta que a gente oferece. A melhor coisa da igreja é a sua comunidade. É a sua comunidade. E quando eu falo de comunidade, é esse senso de pertencimento profundo. Se a gente perder isso, a gente perdeu tudo. Aí a gente vai fazer da igreja um show gospel, uma palestra gospel, e tudo vira um espetáculo, um entretenimento. Tem um problema com isso? Eu acho que quando eu chamo alguma coisa de igreja, não, mas se for no teatro, não, beleza, tudo certo. Foi a banda, fez um show lá, tudo certo, maravilhoso. Agora, quando a gente fala isso aqui é uma comunidade de fé, aí a conversa muda. Porque os meus critérios não são os critérios de uma empresa. Empresa tem critério de empresa. Tem chefe, tem patrão, tem tudo. Ali, os funcionários estão numa relação de contrato, de pagamento, de hora de serviço oferecida e, em contrapartida, eu recebo um salário por aquilo. Na igreja, não. A igreja é um lugar que automaticamente se torna de autodoação por parte de todo mundo.
E isso é muito importante para a gente. Muito importante. Então, nesse sentido, eu acredito muito, e eu não quero viver essas experiências dramáticas de Elias, acho que eu já vivi o suficiente, de dizer o seguinte: eu não sou o salvador da Viva, e nenhum membro da igreja é o salvador da Viva. Nós somos co-participantes desse mesmo trabalho. Alguns plantadores de igrejas, que eu conheço pessoalmente, depois de 5 anos tendo plantado igrejas, entraram num burnout profundo. Alguns desistiram da igreja que eles plantaram. Mas vários outros mantiveram o amor por aquela igreja. E eu percebo que quanto mais a comunidade é envolvida, mais saudável o pastor pode ser. Então Elias é um pastor. E é difícil eu, como pastor, falar de Elias como pastor, porque automaticamente vocês estão entendendo que eu estou falando de mim e da gente. Certo? É essa a conversa nossa aqui. Então, eu não quero me ver, e eu não vou me ver adoecendo por causa de igreja. Eu quero que nós sejamos uma comunidade de pessoas coparticipantes. Esse é o meu convite. Essa é a minha conversa. Então, que Deus nos dê a graça de construirmos comunidades saudáveis para a comunidade, mas também para o pastor dessa comunidade. Para a gente, para todos nós. Isso eu acho que é uma comunidade em torno do Evangelho, onde ninguém saia morto por ativismo religioso, por ativismo gospel e por auto-sacrifício. Gente, eu não sou Jesus, não vou morrer numa cruz, não, esquece. Eu quero viver até meus 97 anos de idade, jogando tênis, mergulhando, vivendo bem com a minha esposa, com a minha comunidade, bem, saudável. Eu não vivo num país perseguido, não preciso ficar arrumando perseguição à toa, não preciso ficar arrumando briga e treta com o mundo à toa. Eu estou, assim, tranquilo, e eu acho que o Evangelho por si só já é um desafio para nós. Então, eu não preciso arrumar desafio extra para o meu coração e para a minha vida. Então, que Deus faça de nós uma boa comunidade para a gente. Entendeu essa conversa? Não é para mim, para a gente. Não é para o Herbert e vendo, e eu falo isso muito claramente, não é vocês vendo assim o Herbert ficando rico às custas da igreja. Certo? Porque tem pastor que faz a comunidade boa para ele. O cara pensando em grana e enriquecer às custas da igreja. Não é isso. Mas também não é um pastor dedicado, morrendo também por causa da igreja, enriquecendo a todos e morrendo sozinho. Aí a gente diz, é um santo de Deus. Tá maluco virar santo aos 57 anos, 50 anos, ser canonizado aí, vocês fazem a estátua para mim, eu tô dentro do caixão. Tá maluco? De jeito nenhum. Entendeu? Eu quero viver, eu quero que todos nós vivamos essa vida boa que Deus dá e que Deus doa. Esse é o propósito da Viva. Não é, o nome da igreja não é morte, é Viva. Entendeu? Então isso tem que ser bom para todos nós. E eu quero que seja. Para nós, para as crianças que estão aqui, que elas aprendam isso desde cedo, você entender que Deus não tem um projeto de morte, mas de vida. Não é de ativismo religioso, é de saúde e de coparticipação, de modo que não fique pesado para alguns, enquanto todos os outros se beneficiam, mas que seja um peso justo para todo mundo, certo? Um ajuste de modo que a gente consiga carregar o que Jesus falou, meu fardo é suave, é leve, e a religião cria um monte de mecanismo que a gente diz assim, meu Deus, não aguento mais essa vida. Isso mata. Mata Elias e a igreja dele. Mata a mim e a Viva. E não é esse o propósito. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus querido,